Você já se queixou de dor de barriga? Comum demais, né, gente? Esse é o nome que geralmente damos a um mal-estar aí passageiro ou alguma doença gastrointestinal. E a gente vai entender aí quais são essas doenças mais comuns e como tratá-las também com a gastroenterologista, doutora Maíra Freitas Stort. Está conosco aqui online. Doutora Maíra, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, Wilker, Marina e todo mundo que está nos assistindo. Maravilha, doutora. Explica pra gente, quais são as principais doenças aí gastrointestinais? É a famosa dor de barriga ali nessa região mesmo do abdômen? Normalmente são essas doenças, doutora? Aqui, no abdômen nós temos vários órgãos, né? E às vezes uma dor abdominal, ela pode ser causada por vários tipos de doenças diferentes. Então, a gente precisa de entender como que é essa dor, o tipo da dor, a localização, os outros sintomas associados, para a gente conseguir chegar a uma conclusão de onde seria, né, qual seria a causa principal daquela dor abdominal. Mas ali, o que que nós temos? O que pode causar dor abdominal? Gastrite, úlcera, doença do refluxo, pedra na vesícula, a própria diarreia, né? Às vezes por um vírus, ou uma doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, intestino preso ou constipação intestinal. Então, tem várias coisas ali no abdômen que podem causar dor. Então, é mesmo uma caixinha de surpresa. Nós precisamos de conversar bastante com o paciente para entender há quanto tempo ele está tendo a dor, qual a localização, o que desencadeia a dor, o que melhora, para a gente tentar chegar ao ponto da dor ali exatamente e qual a doença ou qual o problema que está causando essa dor. Tá explicado, doutora. Bom dia. Além dessa dor que a senhora está mencionando aí, existem outros sinais, então, de que tem algo errado? Pode ser que a pessoa tenha algum problema, alguma doença gastrointestinal e não sinta dor? Como identificar? Pode. Tem pessoas, por exemplo, com gastrite, que é uma doença bem comum, né, no abdômen, no sistema gastrointestinal, que não tem dor, mas tem uma sensação de empachamento, uma sensação de plenitude. Então, às vezes, ela come um pouquinho e já se sente cheia, né? Isso é um sintoma de alerta para gastrite, para algum transtorno ali na digestão, né? Às vezes, a pedra na vesícula pode se manifestar dessa forma. Nem sempre a pessoa vai ter aquela cólica, aquela dor forte, mas ela pode ter má digestão, sensação de plenitude, saciedade precoce. Às vezes come só um pouquinho, já fica cheio. Às vezes come, já fica parecendo que comeu um boi. Às vezes os pacientes relatam, eu comi só um pouquinho, parece que eu comi um boi. Né? Essa sensação de plenitude, de saciedade precoce, são sintomas também de gastrite, de pedra na vesícula, às vezes até de outros transtornos também, pancreatite. Então tem que avaliar tudo direitinho. Certo, doutor. E quando a pessoa tiver aí com esses sintomas, né, com esses sinais aí, o médico que deve ser procurado é o gastro, como a senhora? E quais são os exames principais aí para fazer o diagnóstico certinho, além da análise clínica, é claro, que vocês fazem, né, no consultório? O mais importante sempre na consulta é a história clínica, né? O paciente saber contar bem quando começou, como que começou, como que é essa dor, os fatores que agravam, os fatores que melhoram, se tem algum período do dia que a dor é pior ou que o sintoma é pior, se é após a refeição ou quando o estômago está vazio, se tem algum outro sintoma associado, por exemplo, náusea, dor, o que está junto, vomita, tem diarreia também, a barriga incha. Então, assim, esses elementos são muito importantes para nós
para a gente chegar às hipóteses diagnósticas. Então, diante da história clínica do paciente e de um exame físico bem feito, onde a gente vai apalpar e identificar qual órgão que está sentindo mais a dor, ou se tem algum órgão que está aumentado de volume. Então, a gente chega nessas hipóteses diagnósticas e aí nós vamos fazer os exames que são complementares para a gente complementar e chegar a uma conclusão diagnóstica. Os exames que a gente mais usa, assim, os mais frequentes, aqueles que a gente inicia a investigação, são os exames laboratoriais, que vão avaliar o funcionamento do fígado, do pâncreas, por exemplo, e os exames de imagem, como um ultrassom, que vai ver o fígado, a vesícula, o baço, e às vezes a endoscopia, dependendo se o sintoma for mais na área do estômago, do esôfago, aí a gente faz a endoscopia também para ver se tem gastrite, para confirmar um refluxo ou alguma outra coisa que a gente esteja pensando mais grave, como até os cânceres do trato gastrointestinal, né? Então, quando a pessoa tem algum sinal de alerta, como perda de peso, perda de sangue nas fezes, anemia, alguma coisa nesse sentido que nos faz pensar em câncer, é imprescindível a realização dos exames, da endoscopia, de um ultrassom, ou às vezes uma tomografia, por exemplo. Tá certo, fica claro então, né, doutora, a importância de se procurar um médico, né, procurar sempre um profissional da área aí, para não deixar que o caso se agrave mais. A senhora mencionou algumas doenças aí que já são bem conhecidas, como a gastrite, o problema do refluxo, né, muita gente já sabe do que se trata, mas tem outras doenças dessa região do nosso corpo que a gente não conhece bem. Queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre a doença de Crohn. O que é? Como que é feito o diagnóstico? A doença de Crohn, ela faz parte de algumas doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais. São doenças, nesse espectro das doenças inflamatórias intestinais, está a doença de Crohn e também a retocolite ulcerativa. São doenças consideradas doenças autoimunes, onde o nosso organismo ele produz anticorpos, que são defesas, que ao invés de serem contra vírus ou bactérias, são defesas que agridem o intestino da pessoa. Então, aquilo ali causa uma inflamação no intestino, né? E causa sintomas como dores abdominais na região intestinal, febre, uma febre geralmente baixa, dores articulares às vezes, e diarreia com sangramento, com saída de sangue, muco nas fezes. Então, quando a gente tem um paciente com uma diarreia crônica, mais de 30 dias, com sangramento, com saída de muco, com sintomas sistêmicos, como a febre, o mal-estar, fraqueza, a gente suspeita de doenças inflamatórias intestinais, que aí, com os exames de imagem, com a história clínica, com a biópsia que é feita, né, através da colonoscopia, nós chegamos a uma conclusão, né, se é uma doença de Crohn ou se é uma retocolite ulcerativa. E aí tem um tratamento, né? Então, são doenças mais raras, mas que é muito importante sempre quando tem anemia, ou perda de peso, ou sangramento nas fezes, é imprescindível que o paciente procure um médico e que sejam realizados exames de imagem nesses casos. Certo, doutor, e o que é a síndrome do intestino irritável? É uma doença também? É uma doença caracterizada por sintomas de dor abdominal associados à diarreia ou à constipação intestinal, o intestino preso, ou um ritmo intestinal alternado entre diarreia e constipação, mas nós não achamos uma lesão orgânica, né? Fazemos exames de imagem e aí o intestino não tem lesões, não tem úlceras, não tem
nenhuma lesão estrutural. Então, a gente considera a síndrome do intestino irritável. É muito relacionada com o emocional, né? Então, às vezes a pessoa que tem muita ansiedade, com alguns problemas emocionais, às vezes é como se o intestino fosse um órgão de choque. E ali o sistema nervoso intestinal comunica com o nosso sistema nervoso e desencadeia os sintomas. Então, a pessoa tem sintomas, né, de diarreia, de constipação, de cólicas, mas não tem lesão no órgão. Então, isso é a síndrome do intestino irritável. Isso tem a ver com aquilo que a gente sempre ouve dos especialistas, né, doutora? Já conversamos com alguns profissionais aqui e eles dizem sempre que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, né? Tudo acaba impactando nessa região do nosso corpo. Então, o emocional pode sim influenciar diretamente nessa área do corpo? Sim, e não só no intestino, mas em todo o trato gastrointestinal. Em todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago, estômago, intestino, nós temos doenças funcionais, que são essas doenças que a gente considera assim, o paciente tem sintomas, mas não tem lesão no órgão. Por exemplo, a gastrite nervosa, todo mundo já ouviu falar também. Hoje em dia a gente não usa mais esse nome, a gente usa o nome de dispepsia funcional, mas é a mesma coisa. O paciente tem sintomas de gastrite, tem dor, tem sensação de empachamento, de plenitude gástrica, mas quando a gente faz a endoscopia, faz os exames, não tem inflamação no estômago, não tem lesão no órgão. Então, a gente considera distúrbios funcionais, que tem a ver com o sistema nervoso do órgão. Mas tem tratamento também. É importante ter uma boa relação médico-paciente, porque às vezes o paciente nem acredita, né? Ele acha que ele tem uma lesão orgânica, porque ele sente o sintoma, né? Então a gente precisa conversar bastante, explicar e tentar tratar o estresse, a ansiedade, aquele fator que está desencadeando os sintomas no trato gastrointestinal, os sintomas funcionais. Certo, doutora Maíra, agora explica um pouquinho para a gente sobre a obstipação ou a constipação, é a mesma coisa? E o que pode provocar esse tipo de problema? É a mesma coisa, é a famosa prisão de ventre, né? O intestino preso. Tem vários nomes, constipação intestinal, obstipação intestinal, é a mesma coisa. Aquela pessoa que tem o intestino preso. É muito comum em mulheres, né? E a maioria das vezes não é um problema de doença, um problema orgânico, mas sim um problema funcional também. Às vezes, as pessoas hoje em dia vivem muito na correria, né? Então, toma café da manhã e já sai correndo para trabalhar. Ou às vezes nem chega a tomar o café da manhã, já sai, come no trânsito, no carro, ou quando chega no trabalho. E aí, o intestino, ele tem um horário de funcionar. Ele tem um momento. A gente não faz cocô na hora que quer, né? Ninguém faz assim, simplesmente fala, eu vou fazer cocô agora, porque eu quero, porque eu tô mandando. Não, isso ocorre por um reflexo, né, gastrocólico. É o cérebro que manda um sinal para o intestino funcionar. E aí, esse sinal ocorre mais após as refeições e principalmente após o café da manhã e também, em segundo lugar, após o almoço. Mas, às vezes, as pessoas, na sua correria do dia a dia, do trabalho, da faculdade, de muitas coisas, muitos afazeres, não tem esse tempo de esperar o reflexo acontecer e de ir tranquilamente, né, no banheiro, usar o vaso e evacuar. Então, a pessoa está na sua correria, chega no trabalho, aí a maioria das mulheres tem vergonha de usar o banheiro fora de casa, né? E aí a gente prende. Então, não é um problema de doença, é um problema da correria, do cotidiano, da vida corrida que nós estamos vivendo. Então, eu sempre converso muito com os pacientes que a gente precisa de organizar. Se a gente conseguir organizar isso, levantar um pouquinho mais cedo,
tomar o café da manhã primeiro, antes de se arrumar, antes de arrumar sua mochila, né? E esperar aquele tempinho do cérebro mandar o sinal para o intestino funcionar, aí a gente vai, evacua tranquilo em casa e depois sai. Então isso aí não tem outro jeito, a gente precisa se organizar, senão a gente vai ficar refém de uso de laxantes e laxantes para fazer o intestino funcionar, uma coisa que é tão simples, né? Mas que na nossa correria, a gente, às vezes, por falta de informação e por causa da nossa correria mesmo, acaba passando batido e a gente sofre depois, né? Entendido. Além dessa correria, né, desses fatores ambientais aí do nosso cotidiano, a alimentação também pode ajudar de alguma maneira? Que alimentos a gente deve dar uma preferência? Essa questão do intestino, para o intestino funcionar bem, nós precisamos de uma série de fatores. Um dos principais é essa questão do horário, do respeito aos reflexos fisiológicos do nosso organismo. Mas também nós precisamos de nos alimentar bem. E com relação ao intestino, nós precisamos de uma quantidade de fibras de 25 a 35 gramas de fibra por dia, né? Então, nós precisamos ter uma dieta rica em verduras, frutas, às vezes acrescentar alguns grãos ou oleaginosas, como, por exemplo, a linhaça, a chia, a aveia, né? Para acrescentar, para aumentar a quantidade de fibras. E também nós precisamos de ter uma ingesta de água suficiente, que seria no mínimo 2 litros de água por dia. E aí, essa correria nossa, às vezes nós não bebemos água. Sabe o que eu percebi, Wilker, uma coisa interessante com essa pandemia? Como a gente está usando máscara e às vezes a gente não tem, às vezes assim, a condição de ficar tirando a máscara, nós começamos a beber menos água. Isso prejudicou também um pouco. Então, para a gente ter um intestino funcionando legal, nós precisamos então de fibras, água, exercício físico para movimentar nosso intestino e respeitar o reflexo fisiológico da evacuação após as refeições. Ter aquele tempo de tranquilidade para poder evacuar tranquilamente no horário certinho. Dicas importantes aí pra gente então, né, doutora? Agora vamos falar sobre algo bem desagradável aí, mas que faz parte da nossa vida, né? Que são os gases também, os arrotos e as flatulências, doutora. Podem indicar aí alguma doença, alguma anomalia, quem tem com muita frequência esse problema e o que fazer também para evitá-los, né? Porque em algumas situações fica muito desagradável, né? Principalmente a pessoa no trabalho, por exemplo. Então, tem alguns alimentos aí que a pessoa deve evitar. Fala um pouquinho pra gente sobre esse problema dos gases. A questão dos gases precisa ser investigado, né? Porque assim, todos nós produzimos gases, porque nós temos uma flora bacteriana, uma flora intestinal, né? Cheia de bactérias boas e ruins que vivem ali em equilíbrio. E quando nós nos alimentamos, acontece que sobram restos alimentares no nosso intestino e essas bactérias se alimentam desses restos alimentares. Então, elas fermentam. A forma delas adquirirem energia é através da fermentação. E a fermentação produz gases, né? Então, todas as pessoas elas vão produzir gases normalmente. Existe uma quantidade normal de gases produzida todos os dias. Quando os gases estão em excesso, quando a pessoa começa a perceber que está exagerado, aí nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Se é um excesso de alimentos produtores de gases, né? Se é um desequilíbrio na flora intestinal, que é a chamada disbiose, que pode estar provocando esse excesso de gases, ou se a pessoa está com alguma intolerância alimentar, por exemplo, intolerância à lactose, à frutose, onde ela não está conseguindo absorver aquele nutriente, está sobrando aquele nutriente em excesso na luz intestinal e as bactérias estão aproveitando e fermentando muito. Então, nós precisamos de entender o que é que está gerando essa produção de gases. Se é uma produção normal,
se está exagerada e o porquê. Então, tem várias causas diferentes, né, dessa produção de gás. E aí, geralmente, esses gases a pessoa sente cólica, ou a barriga fica distendida, né, e aquele constrangimento, né, de às vezes ter que segurar os gases ali, e aí causa cólica e tal. Então, precisa ser investigado a questão dos gases intestinais. Quando é a questão do arroto, aí, muitas pessoas que têm um refluxo ou que têm hérnia de hiato, têm uma facilidade maior de arrotar, né? Então, aí a gente precisa ver e tratar essa parte alta, né? Do refluxo, hérnia de hiato, ver o que está acontecendo. E também existem problemas até psicológicos. A pessoa tem, assim, uma mania de arrotar, sabe? Então, a gente tem que identificar o que é que está acontecendo, por que está arrotando tanto assim, né? Para a gente tratar a causa certinha. Tá certo, doutor. Eu queria falar um pouco agora sobre as queimações, né? Muita gente que não sofre ali com a gastrite, por exemplo, sente muita queimação quando consome determinado alimento. E aí, a gente vai na farmácia e encontra aqueles produtos, né, que prometem ali que se você tomar antes, você não vai ter nenhum problema. Esses produtos, eles são seguros? O que é que pode causar essa queimação? Fala um pouco pra gente sobre esse assunto. A queimação é o sintoma mais típico, mais comum de quem tem o refluxo, a doença do refluxo gastrointestinal, gastroesofágico, desculpa. É uma doença crônica, né, que não tem cura, mas tem controle. E é importante, antes da gente ficar só tomando antiácido, a gente entender da doença, o que ocorre, né, como que é que o seu organismo está funcionando, para você tentar organizar a sua alimentação para diminuir os sintomas. Então, assim, o que acontece? Quando a gente engole, a comida desce pelo esôfago, né? E ela chega no estômago. E no estômago, ela vai ficar ali de 2 a 4 horas sofrendo um processo de digestão. O estômago, ele não fica parado, ele é um órgão que ele é como se fosse uma segunda boca, ele tritura o alimento, sabe? E nesse momento, tem uma válvula, um esfíncter, eu gosto de falar que é tipo uma porteirinha, para a gente entender que ela fecha. Logo após, no finalzinho do esôfago, essa porteirinha fecha. Para quê? Para o estômago contrair e fazer o seu processo de digestão. Quando a pessoa tem refluxo, geralmente essa porteirinha, esse esfíncter, ele fica frouxo. Ou ele abre em momentos que não deveria abrir. E aí há um escape do líquido ácido para cima. Então volta, há um retorno do conteúdo ácido para o esôfago. E como o esôfago não tem uma proteção contra a acidez, ele sente aquela ardência, aquele fogo, aquele queimor, né? Que é o que a gente fala a queimação. Então, isso é o que ocorre quando o paciente tem a doença do refluxo. Então, a pessoa precisa organizar a alimentação de uma forma que ela não exagere na quantidade. Porque quanto mais ela comer, se encher demais o estômago, facilita o retorno daquele alimento, daquele líquido. Então, fracionar melhor as refeições, né? Comer de 3 em 3 horas, respeitar esse processo, o tempo de digestão no estômago. E fazer xixi. Tem visita aí, doutora? Tem visita aqui, gente. Tem nada não, a gente adora criança participando aqui. E então, quando a gente... outra coisa muito importante, que às vezes tem pessoas que têm esse hábito de comer e deitar. Então, é preciso que a gente, depois da refeição, fique sentado ou em pé, dê um tempo, né? Porque senão facilita o retorno do conteúdo também. Então, a gente usando essas medidas anti-refluxo, a gente diminui bastante o uso de medicamentos, de antiácidos. Agora, uma coisa muito importante, Marina, que você questionou sobre o uso dos medicamentos, o sintoma da queimação,
é uma questão assim, que às vezes a queimação, ela pode ser refluxo, mas ela pode ser outras coisas, né? Até, por exemplo, um câncer. Então, os sintomas do câncer com os outros sintomas gastrointestinais, refluxo, gastrite, são muito parecidos. Então, é importante que a pessoa faça uma avaliação médica, faça exame se for necessário, para distinguir, né, se aquele sintoma é simplesmente uma doença do refluxo ou se tem alguma outra coisa mais grave acontecendo. Com certeza, a automedicação nunca é indicada, né? Doutora Maíra, a gente quer te agradecer muito, viu, pela participação, os esclarecimentos, as dicas. Muito obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês, esclarecendo sobre essas doenças tão comuns, né, do nosso dia a dia, que são essas doenças gastrointestinais. Eu me coloco à disposição, sempre que precisar, estamos aí para esclarecer a população, né? É muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Tá Tá bom. ótimo. A gente que agradece, né, pelo tempo aí. Até uma próxima oportunidade, viu?